Ciclo estral da vaca. O estro ou cio é o dia zero do ciclo estral, ou seja, é quando a fêmea fica receptiva sexualmente, ocorrendo em seguida a ovulação. O ciclo estral divide-se em duas fases: fase folicular ou estrogênica, onde há o desenvolvimento do folículo, e a fase luteínica, onde há o desenvolvimento do corpo lúteo, sendo este responsável pela produção da progesterona que irá manter a gestação. Duração do ciclo estral: número de ondas foliculares, vacas de 2 a 3 ondas. O ciclo estral da vaca se divide na fase folicular e luteínica. A fase folicular se caracteriza pelo desenvolvimento e maturação do folículo e pode ser dividida em proestro e estro. A fase proestro da fase folicular tem duração entre 2 a 3 dias e ela é marcada pelo declínio do hormônio progesterona e pelo aumento do hormônio estradiol. No hipotálamo, há a liberação do hormônio GnRH, que secreta o FSH e também secreta o LH. O FSH mais o LH sinergicamente atuam na maturação do folículo. Na fase proestro, a fêmea monta em outras fêmeas, mas não se deixa montar pelo macho, e a fase termina quando a fêmea passa a aceitar o macho. Fase folicular estro. Ocorre a luteinização na parede folicular, seguida da ruptura do folículo, para assim ocorrer a ovulação, a formação do corpo lúteo. Os folículos sofrem a ação da histamina. E para a formação do corpo lúteo, após a ovulação, a cavidade é invadida por sangue e linfa, junto do IGF-1, FGF e FG, e a heparina, junto com a VFG. Corpo lúteo produz progesterona e ocitocina. Nesta fase, as vacas apresentam as seguintes características: imobilidade quanto montada, vulva demasiada, mucosa vaginal hiperêmica, descarga do muco vaginal claro e elástico, inserção da cauda arrepiada, inquietude, formação de grupo e lordose. Diminui também o consumo alimentar e a produção de leite. E muito desses sintomas pode estar presente no período proestro. Isso é o fato da fêmea deixar de ser montada, é o mais característico e confiável. Fase luteínica, caracterizada pelo desenvolvimento do corpo lúteo, a qual, após a ruptura, inicia a produção de progesterona, hormônio responsável pela gestação. O corpo lúteo apenas será mantido caso haja fecundação. Caso contrário, será regresso, assim iniciando uma nova fase folicular. A fase luteínica pode ser dividida em metaestro, duração de 2 a 3 dias, fase em que há liberação do óvulo pelo folículo, e o diestro, 5 dias, sintetização e liberação da progesterona. O corpo lúteo é dado pela multiplicação dos folículos. A progesterona provoca um aumento na temperatura corpórea, início após a ovulação, dura de 12 a 16 dias. Quando não há fecundação, há uma degeneração do corpo lúteo, chamando-se de luteólise, queda na quantidade de estrogênio. Metaestro. O metaestro é considerado a fase pós-ovulatória. Nas vacas, a ovulação somente ocorrerá a cerca de 12 a 16 horas após seu início. A duração do metaestro pode depender do tempo de duração da secreção do hormônio luteinizante, o LH, pela hipófise anterior. Nesta fase, ocorre a redução da concentração de estrogênios e aumento da concentração da progesterona. Durante o metaestro, a cavidade deixada pela ruptura do folículo começa a reorganizar-se. Inicialmente, esta cavidade está preenchida por um coágulo,
e essa estrutura é chamada de corpo hemorrágico. Com a ação do hormônio LH, o revestimento do folículo rompido começa a crescer para o interior e ocorre o aumento do fornecimento vascular sanguíneo. As células de revestimento da cavidade aumentam de tamanho, multiplicam-se e tornam-se repletas de gotículas de gordura. Com isso, ocorre a formação do corpo lúteo, com a condição de produção de grandes quantidades de progesterona. Se houver fecundação, o desenvolvimento do embrião, o corpo lúteo é mantido por um período de tempo mais longo, sendo importante para o impedimento de ocorrências de novos cios. A secreção do corpo lúteo funcional são necessários para a implantação adequada da estrutura embrionária no útero, para subsequente nutrição e desenvolvimento. Quando não ocorre fecundação, ele sofre atrofia, também chamado de luteólise. A progesterona formada pelo corpo lúteo tem como ação principal a estimulação de secreção das glândulas uterinas e a preparação do endométrio para a nutrição e implantação do embrião, fase secretória. A reprodução do tônus na musculatura uterina e a redução de sua resposta à ocitocina. O bloqueio de outra maturação ovular no ovário por meio de retroação sobre o hipotálamo e lobo anterior da hipófise. O estímulo da nutrição no embrião, assim como o estímulo do desenvolvimento e total maturação da glândula mamária. O diestro. O diestro é o período de repouso entre dois cios, sendo caracterizado pela presença do corpo lúteo maturo e secretor. Após a ovulação, caso fecundado, o corpo lúteo se mantém e também manterá altos níveis de progesterona para o desenvolvimento embrionário. Quando não há fecundação, o corpo lúteo precisa se regredir, permitindo um novo cio. Isso ocorre com o aumento de prostaglandina, abaixando brutalmente a progesterona. Nas vacas, é o período de maior duração. Características gerais do ciclo estral da vaca. Ovário. O ovário tem o folículo com cerca de 1,5 cm e quando começa a se desenvolver, ele começa a ficar com 2 cm tenso, parede fina e de fácil ruptura, com o corpo hemorrágico e o corpo lúteo. Principal hormônio. O principal hormônio para desenvolvimento do folículo é o estrogênio. Estrogênio entra em queda e a progesterona vai subindo. Quando a progesterona sobe, ela começa a desenvolver e manter a gestação. Útero. Turgido e aumentado de volume, maior quando recebe a gestação, mais turgido, erétil, inicia a flacidez e pode alternar para contração e flacidez. E ele é bem flácido. Cérvix. Ela começa a relaxar, aparece o muco, tem o relaxamento completo, tem um maior volume e muco intenso. Ela se inicia o fechamento para que a gestação continue e ela permanece fechada. Vagina e vulva. Inicia a hiperemia e edema. Edematosa congesta com um muco copioso, pálidas e secas ou com pouco muco. Comportamento da vaca durante a gestação. Inquietação, olhar vivo, anorexia, urina com frequência, maior vocalização, montam sobre outros animais e não aceita ser montada, e todos os sinais do proestro ainda evidentes, e o animal aceita a monta com complacência, e depois tranquilidade.